Ficou sabendo das notícias que saíram depois? Eu fiquei, com certeza. Eu acompanhei os jornais e o noticiário de perto, todos os detalhes. Fizeram uma ótima descrição minha, com o que ele falou para a polícia. Eu olhei e falei, ficou realmente muito parecido comigo. Uma das coisas que Rader me disse foi que ele sempre tinha azar com os crimes, porque alguma coisa acabava dando errado. Então, ele é que se sentia a vítima. Como ele viu o mundo só do ponto de vista dele, ninguém mais importava. Claramente, ele não via as vítimas como humanos. Era como se pertencessem a ele e tivessem que se comportar de acordo com suas fantasias. E quando não era assim, ele era a vítima, na cabeça dele. Após o caso dos Oteros e de Catherine Bright, os jornais soltaram uma nota sobre algumas pessoas que tinham sido detidas porque elas poderiam estar envolvidas nos assassinatos dos Oteros. Tinha uma coisa que o BTK gostava demais, a publicidade. Então, quando os suspeitos foram presos, e não o Dennis Rader, ele não ficou feliz com isso. E aí o Rader pensou, espera, eu sou o cara. Onde estão as manchetes? Quero ver as manchetes. Isso mexeu com ele. Em outubro de 1974, um jornalista importante recebeu um telefonema anônimo informando que havia uma carta relacionada ao caso dos Oteros no segundo andar da biblioteca pública em um livro de engenharia. O detetive encarregado do caso foi até lá averiguar e encontrou a carta. A carta começava com eu fiz isso, eu mesmo fiz sozinho, vamos esclarecer tudo. E então ele começa a descrever as 4 vítimas, como foram mortas, em que posição elas foram encontradas, tipos de amarrações que foram usadas e os tipos de nós que foram usados. Quem escreveu aquilo tinha conhecimento da cena do crime ou cometeu o crime. No final da carta, ele mencionou que as palavras-chave seriam amarrar, torturar e matar, sigla em inglês para BTK. De onde tirou a ideia que devia ter um nome e como pensou nisso? Eu lia livros como O Estrangulador de Boston. E eu também amarrava as pessoas. Mas os assassinos não se auto-intitulam. Não, eles são apelidados pela mídia ou a polícia, mas eu pensava um pouco diferente. Eu queria inventar meu próprio nome para usar. Uma das coisas que motivava bastante o Dennis Rader era a necessidade de atenção. Ele queria ser considerado especial. Ele sabia de outros assassinos e via como eram famosos. Então acho que ele se autodenominou porque via como esses nomes chamavam a atenção e ele queria aterrorizar a cidade. A carta de 74 indicava que ele pretendia continuar matando. Ele disse que estava tomado por um monstro e que não sabia o que o monstro ia fazer. Que BTK não escolhia as vítimas, era o monstro quem escolhia. A decisão foi tomada pelo comandante na época. A carta não deveria ser divulgada ao público porque era parte do trabalho de investigação. O jornal segurou a informação do público a pedido da polícia e não divulgou que havia um serial killer. Os policiais convenceram os editores do jornal naquela época, nos anos 70, de que não seria bom causar pânico. Eu tinha um gravador e deixei registrado na fita por que eu fiz isso, o que causou isso, até que finalmente descobri o que eu chamo de fator X, que é a causa. Quando Dennis tentou explicar sobre o fator X, ele disse que descobriu o grande mistério. O fator X era que me motivava. Fator X era uma coisa que podemos considerar como a parte maligna dele. Ele vivia imaginando como poderia usar o sexo para controlar os outros. O fator X é como uma chave geral. Ainda hoje, se eu vejo algo na TV ou uma imagem e começo a pensar nos velhos tempos de fantasias, ainda tenho aquela sensação sexual. Eu sinto, eu não controlo, está em mim.